Eu acho que nós somos assim, meio que atletas da voz, assim, né? E como um jogador de futebol, que às vezes tem uma deficiência, alguma coisa, um problema no joelho, um problema sei lá, no tornozelo, e ele passa até por cirurgias, às vezes, né? E eu, graças a Deus, não cheguei a nenhuma cirurgia até então. Muitos amigos, infelizmente, acabam tendo que passar por isso. Devido ao quê? Ao mau posicionamento da voz, forma de falar. Eu tenho um problema muito sério, que o falar é pior do que cantar, né? E eu tenho um problema sério que eu não sei falar direito, eu não consigo aprender. Como falar é pior que cantar? Você está dizendo que gasta mais a voz? Essa questão de baixar a laringe, tem toda uma técnica, né? A doutora que me acompanha, que é a Silvia Pinho, ela tem uma técnica absurda, assim, ela inclusive engole a língua, né? A própria língua, assim, ela coloca a ponta da língua e engole a ponta da língua. Não posso acreditar. Sério, é impressionante de ver, assim. Então eu consegui, com o passar do tempo, que em 94, exatamente nessa fase, eu comecei a sentir uma certa deficiência, ou seja, dificuldade em cantar. Foi a primeira vez na minha vida que eu fui no otorrinolaringologista e fui fazer um exame de garganta. Aí ele foi fazer o exame especificamente ali e tal, que eu fui comprovar que isso eu também nunca disse em público, vai ser a primeira vez. A minha corda vocal é torta, isso de nascença mesmo, uma delas, né, um lado, né, da corda. E o doutor falou, você canta? Eu falei, eu canto. Ele não consegue acreditar, eu não conseguia acreditar como que eu cantava, como eu conseguia cantar, colocar minha voz. E ele falou, então você tem uma coisa que deve ser 100%. Aí ele examinou meu ouvido e realmente comprovou que o meu ouvido é 100%. Então eu consigo colocar a minha voz afinada por causa do meu ouvido. Porque se eu depender da minha corda vocal, eu estaria enrolado, não seria cantor. É mesmo? Que curioso. E a partir dali eu comecei a adquirir uma técnica. Ou seja, a doutora Silvia, se fosse ver, na verdade, poderia até sofrer uma cirurgia, de repente, para dar uma consertada nisso, né? E talvez me facilitaria a vida para cantar melhor, né? E eu resolvi não optar por isso, ela me ajudou nisso também, porque ela assumiu uma bronca, tipo, Daniel, não se preocupa que você não precisa disso. E graças a Deus, até hoje. Então, eu sinto deficiência, às vezes, lógico, não tem como não. O fato de não dormir, para mim, E eu tenho um problema sério, que eu não consigo dormir direito. Você sofre de insônia? Não sofro de insônia, mas eu sou muito, talvez, impaciente com algumas coisas, apreensivo e ansiedade, assim, demais, ansioso, isso. E acaba que eu não durmo direito. Então, pra mim, o melhor remédio é dormir direito. Se eu dormir uma noite legal, minha voz tá Uma noite legal o quê? São 8 horas? Nem precisa. Umas 6 horas bem dormidas pra mim já resolve. Eu durmo em média... Eu, se não dormir 8 horas, tô perdida. Então, quando você disse que não durmo bem, eu tava imaginando, dormir umas 6, 5 horas. A minha média, se você não vai acreditar, 5 horas se for. O maior remédio pra mim é dormir bem e tomar água, né? Pra me hidratar e tal. Que não existe aquela coisa, que o gengibre é bom pra corda vocal. Não existe. Nem passa, o alimento não passa na corda vocal. Passa do lado. Você tem o chamado ouvido absoluto? Dizem que sim. Uau! Você e ela Fitzgerald, pô. E aí, o que ocorre? Eu preciso, às vezes, fazer um exercício para entrar no... Hoje eu preciso, porque eu já tô com os meus 43. O tom baixei um pouquinho, né, do que eu cantava antes. Talvez se eu tivesse me cuidado melhor... Nunca fumou. E a formação da minha corda fosse diferente, talvez eu teria mais facilidade. O Chororó, por exemplo, eu citaria um exemplo, que esse para mim é exemplo. Ele é o mesmo tom até hoje, desde que canta, né? Tem um padrão de voz absurdo, tem uma técnica, né, de voz que também é invejável. Eu já não tenho esse mesmo potencial, mas tenho hoje uma técnica que me permite, sem um aquecimento, consigo colocar aqui. Eu nem coloquei a voz, essa palhinha, digamos assim. A minha voz ela é bem presente, é uma voz bem grave, bem... E tenho também essa questão aguda, graças a Deus. Você mas nunca tem que fazer fumou? Um aquecimento, tal. Nunca fumou? Não. Evita gorduras, essas coisas? Hoje sim, mas não me privava disso, não. E bebe muita água? Álcool muito. Toma? Um vinhozinho de vez em quando, mas muito de vez em quando, e adoro vinho. Hoje é a minha bebida preferida. Mas se tiver que tomar um chopinho de vez em quando, adoro também, não tem problema. Mas cantando, trabalhando, nem pensar, não. E gelado também eu evito, mas não que faça mal, né? Você tá habituado àquilo. Tem amigos que gravam um disco com um copo de gelo e água do lado bebendo. Enfim.